Tudo bem, galera? Tudo bem, família? Vamos para o nosso vídeo de hoje. Hoje nós estaremos fazendo a leitura de Mateus, capítulo 23, tá? Após a leitura, então, teremos a explicação daquilo que a gente leu. É um capítulo bem extenso, então eu pretendo resumir a nossa explicação o máximo possível para que o vídeo não fique muito longo. Vamos lá? Mateus, capítulo 23, versículo 1, diz assim: Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo a carregar estes fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. E aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Versículo 13. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião, e quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Ai de vocês, guias cegos, pois vocês ensinam assim: se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também ensinam isso. Se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se alguém jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Por isso, quando alguém jurar pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus que mora ali. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus que está sentado nele. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês mesmos dão a Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e os de serem honestos. Mas são justamente estas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro e então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam os monumentos das pessoas que viveram de modo correto. E dizem:
Se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram, não teríamos matado os profetas. Assim vocês confirmam que são descendentes daqueles que mataram os profetas. Portanto, vão e terminem o que eles começaram. Cobras venenosas, ninhadas de cobras, como vocês esperam escapar da condenação do inferno? Pois eu lhes mandarei profetas, homens sábios e mestres. Vocês vão matar alguns, crucificar outros, chicotear ainda outros nas sinagogas e persegui-los de cidade em cidade. Por isso Deus castigará vocês pela morte de todas as pessoas inocentes que os antepassados de vocês mataram, desde a morte do inocente Abel até a de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o templo e o altar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O castigo por tudo isto cairá sobre o povo de hoje. Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhes manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo a vocês que não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Até aí, gente. Esse foi o texto de hoje e ele é um texto muito duro, muito corretivo, tá? Porque Jesus, ele traz uma palavra não apenas de correção sobre a vida dos fariseus e dos mestres da lei, mas ele traz uma palavra de juízo também sobre a vida destes homens, né? Ele começa, né, no início ali do capítulo 23, dizendo que eles têm autoridade, tá, para explicar a lei, mas que as pessoas deveriam obedecer o que eles estavam ensinando, mas não deveriam fazer o que eles estavam fazendo. Por quê? Porque eles não agiam de acordo com o que eles estavam ensinando, né? Eles agiam de uma forma diferente daquilo que eles mesmos ensinavam, né? Jesus vai dizer, né, que tudo que eles faziam, no versículo 5 ele diz isso, né? Tudo que eles fazem é para serem vistos pelos outros. E Jesus começa a citar algumas questões religiosas e culturais, né, dos judeus, das quais eles faziam, mas faziam em excesso, com o objetivo de serem vistos pelas pessoas, tá? Jesus diz assim, né? Vejam como são grandes os trechos das escrituras sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. Então era costume judaico, eles tinham caixinhas, né? Na testa e nos braços que eles colocavam trechos das escrituras sagradas. Mas o que esses mestres da lei e fariseus faziam? Eles colocavam grandes trechos das escrituras sagradas, com o objetivo de serem vistos pelas pessoas, de receberem algum tipo de reconhecimento, né? Olhem os pingentes grandes das suas capas, também era cultural. Esses pingentes eles serviam para lembrar dos mandamentos de Deus, né? Então eles faziam isso para serem vistos pelas pessoas. Vai dizer no versículo 6 e 7 que eles preferem os melhores lugares nos banquetes e nas sinagogas. Eles gostam de serem cumprimentados com respeito, eles gostam de serem chamados de mestre. Ou seja, eles gostam de receber honra. E contra isso, Jesus agora dá um conselho para os discípulos que eles não devem ser assim. Ele diz assim, né? Não sejam chamados de mestre. E aqui, obviamente, que o problema não está em chamar alguém de mestre, mas está no coração daquele mestre de gostar desse lugar de reconhecimento, de gostar de ser chamado de mestre, porque existe um ar de superioridade ali, né? Ele também vai dizer: aqui na terra não chamem ninguém de pai. E obviamente que o pai aqui não está ligado ao nosso pai terreno, né? De que nós não podemos chamar ele de pai. Mas o pai aqui é num sentido de paternidade espiritual, né? Porque os fariseus, os mestres da lei, eles gostavam de serem chamados de pai espiritual das pessoas, né? Então Jesus fala para os discípulos, né? Não chamem ninguém de líderes,
Então, volto a dizer, né, o problema não está em chamar alguém de líder, mas está no líder gostar de ser chamado, de ser reconhecido, né? Porque acaba tendo um ar de superioridade, se colocando acima das pessoas, né? Jesus encerra ali no versículo 12 dizendo: quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Então, aqueles homens estavam se engrandecendo e Jesus libera uma palavra sobre a vida deles dizendo que eles seriam humilhados, né? Depois Jesus entra ali no versículo 13 condenando, né, o fingimento. Vocês vão ver várias vezes esse termo, né? Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Várias vezes Jesus vai dizer isso. A palavra ai, ela tem uma conotação de juízo, né? Então, isso era um termo utilizado, muito utilizado na época quando você queria liberar juízo sobre alguém, né? Então, Jesus ali, ele começa a liberar palavras de juízo sobre a vida desses homens, né? E ele vai dizer que esses homens, eles correm para fazer discípulos, né? Isso fala tanto no versículo 13 quanto no versículo 15, né? Eles correm para fazer discípulos, mas como eles são homens maus, eles acabam fazendo que esses discípulos se tornem maus e se tornem tão merecedores de juízo e de condenação quanto eles, tá? Depois, a partir do versículo 16, nós teremos ali Jesus falando novamente sobre a questão dos juramentos, tá? Então, os judeus, os fariseus, os mestres da lei, eles tinham o costume de jurar, né? Faziam muitos juramentos, juravam pelas coisas de Deus, juravam por si mesmos. Tudo isso para confirmar aquilo que eles queriam falar, né? E Jesus, então, critica eles, né? Porque o que que eles diziam? Eles diziam que quem jurasse pelo templo não precisava cumprir o juramento, mas quem jurasse pelo ouro que estava no templo precisava cumprir o juramento. Quem jurasse pelo altar não precisava cumprir o juramento, mas quem jurasse pelas ofertas que estavam no altar precisava cumprir os juramentos. Vocês percebem o padrão? Notem o quanto eles eram materialistas. O templo não importava, não era tão importante, mas o ouro do templo era. O altar não era tão importante, mas as ofertas que estavam no altar eram. E Jesus critica esse materialismo deles e diz que quem jura pelo altar, jura por todas as ofertas que estão no altar. Quem jura pelo templo, jura por tudo que está no templo, inclusive Deus, né? Então, nos capítulos anteriores, mais lá no início de Mateus, Jesus já critica eles sobre isso e diz, né, que seja o vosso sim, sim e o vosso não, não, né? Que não era para eles ficarem jurando, né? Então, Jesus critica eles também nesse sentido. No versículo 23 em diante ali, 23 e 24, Jesus ele vai falar sobre o dízimo. Por mais que a palavra dízimo não apareça na versão NTLH, tá? Aparece aqui a 10ª parte, né? Aparece esse termo, a 10ª parte. Por quê? Porque o dízimo é literalmente a 10ª parte de algo, né? Então Jesus ele vai criticar eles e vai dizer que eles davam o dízimo, eles davam a 10ª parte dos chás, né? Da hortelã, da erva doce e do cominho. Mas eles negligenciavam os mandamentos mais importantes da lei, né? Quais eram esses mandamentos? O de serem justos com os outros, o de serem bondosos e os de serem honestos. E Jesus então encerra ali o versículo 23 dizendo que eles devem sim dar o dízimo, eles devem continuar dando o dízimo, porém sem negligenciar as outras coisas que são mais importantes, né? São mais importantes. Então, chama eles de guias cegos e diz: vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo, né? O que que esse termo significa? Coar um mosquito e engolir um camelo. Significa que eles prestavam atenção em detalhes, em coisas pequenas da lei, né? E dos rituais religiosos, mas questões importantes da lei, eles não davam tanta atenção. Ou seja, vocês coam um mosquito, mas acabam engolindo um camelo, né? Depois ele continua, né? Dizendo ali a partir do versículo 25, ele faz uma crítica direta ao coração desses homens, ao coração dos fariseus e dos mestres da lei, né? Então vai dizer que eles lavam o copo e os pratos por fora, mas por dentro está cheio de coisas ruins.
Depois do versículo 27 vai dizer que eles são como túmulos, que por fora são bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão, né? Isso é uma palavra contra aqueles homens, né? Porque por fora eles aparentavam religiosos, né? Aparentavam serem bons, mas o coração deles, por dentro, eles eram maus, né? Eles eram maus, então, na intenção do coração deles, né? E Jesus conclui isso no versículo 28, dizendo, né? Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e de pecados. Depois ele vai falar sobre o castigo, né? Uma palavra bem forte ali de juízo sobre a vida desses homens. Eles diziam que se tivessem vivido no tempo dos antepassados, eles não teriam feito o que eles fizeram, eles não teriam matado os profetas. Então, se nós formos para o Antigo Testamento, nós vamos ver, né, que os descendentes antigos dos judeus, eles mataram muitos profetas, muitos mensageiros de Deus. E Jesus diz no versículo 32, né, portanto vão e terminem o que eles começaram. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus está querendo dizer o seguinte, né? Vocês criticam os antepassados de vocês que mataram os profetas e diz que se vocês vivessem lá, vocês não fariam o mesmo que eles fizeram. Mas vocês estão prestes a me matar. Em outras palavras é isso, né? Vocês estão prestes a matar o maior profeta de todos, o Cristo, o Messias. Por isso que Jesus diz, né? Portanto, vão e terminem o que eles começaram. Jesus então chama eles de cobras venenosas, de ninhadas de cobras, né? E Jesus fala algo muito forte no versículo 34, né? Porque ele diz assim, ó, aqui ele fala como Deus mesmo, né? Pois eu lhes mandarei profetas, homens sábios e mestres. Isso daqui é uma palavra futura, é uma palavra para o futuro. Jesus está dizendo, olha, vocês, em outras palavras, né? Vocês irão me matar, mas assim, eu vou continuar mandando profetas, mestres, mensageiros, né, homens sábios, e vocês vão continuar matando eles. Vocês vão matar alguns, crucificar outros, chicotear ainda outros nas sinagogas, persegui-los. E por isso Deus irá castigar vocês, inclusive pelos pecados dos antepassados de vocês. Né? Então, uma palavra muito forte de juízo sobre a vida desses homens, né? E para encerrar o estudo de hoje, Jesus agora libera uma palavra sobre Jerusalém, sobre a cidade de Jerusalém, né? Porque Jerusalém era a cidade central, porque nela estava o templo, nela foi edificado o templo. O templo era o centro da adoração, ou seja, Jerusalém era o centro da adoração, né? E Jesus então diz, né? Jerusalém, Jerusalém, isso daqui expressa tristeza da parte de Jesus, tá? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhes manda. Quantas vezes, e aqui Jesus continua falando como Deus, né? Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. E ele então diz, né? Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais até chegar o tempo em que dirão Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Essa palavra de juízo do versículo 38 fala sobre uma invasão do exército romano sobre Jerusalém que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Possivelmente, tá? Muitos estudiosos interpretam assim, né? Quando ele diz agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Então os romanos invadem Jerusalém, muitas pessoas foram mortas. Diz que o sangue em alguns lugares batiam nos joelhos dos cavalos, o sangue das pessoas. E o templo foi destruído, né? Então por isso que ele diz agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. E no capítulo 24, se vocês quiserem ler depois o início do capítulo 24, ele vai falar sobre a destruição do templo, né? Então ele continua falando, a gente interpreta que está tudo dentro do mesmo contexto que ele diz. Tá certo, gente? Era isso, ficamos por aqui. Deus abençoe a sua vida.